E o Zé tá fazendo o que o Pepa tava fazendo. Nada diferente. Fala, Nação Azul. Que tal entrar em campo com nós do canal Direto da Toca e desfrutar de um fantástico bônus de boas-vindas? Basta fazer o seu primeiro depósito e pronto! Duplicamos o valor até o limite de R$500. Ou seja, se depositou o valor de R$100, você ganha mais 100 para apostar em qualquer jogo de futebol. Agora, é só escolher os seus favoritos e apostar com as melhores cotas do mercado. Resgate seu bônus de até R$500 clicando no link que está aqui nos comentários. Mas seja rápido, a promoção é por tempo limitado. Às vezes até, né, se é um jogo absolutamente decisivo, né, que decide título, que decide aí rebaixamento ou não, aí você entende, né, porque é um último jogo, aí você vai pro tudo ou nada e depois tem um tempo ali pra se recuperar, mas não é o caso. Eu até tenho uma pequenina tese, né, da qual eu não concordo, que se o jogador não tiver condição de jogo, eu não levo pro banco o bom jogador. Nem relaciona. Não, porque sabe por quê? Fica uma pressão muito grande da torcida, inclusive da imprensa, pra colocar, porque se ele tá lá relacionado é porque ele pode jogar. Uhum. E se ele é bom, e melhor, nesse caso é bom mesmo, o Matheus Pereira é muito bom jogador, a torcida e a imprensa vai cobrar a entrada dele. Aí se ele não tá bem pra jogar, você tá criando um problema pra você. Então se ele tiver condição de jogar, que seja ali 20 minutos, 30 minutos, relaciona. Se ele não tiver condição, você vai criar um problema pra você. O Simões falou uma coisa muito interessante a respeito do Bruno Rodrigues. Eu também não vejo ninguém nem mais regular e nem melhor que o Bruno Rodrigues nesse ataque. Qualquer que seja a composição, se ele tivesse um centroavante, Papagaio, ou se o Gilberto estivesse bem, se ele tivesse que escolher só dois de lado, se ele tivesse que colocar o Bruno de centroavante improvisados, até porque ninguém jogou mais improvisado no Cruzeiro nos últimos tempos do que o Bruno, não tem explicação na bola, né? Pode ser que tenha alguma outra explicação que a gente não fora das quatro linhas. Exatamente, pode ser que o futebol tem muita coisa dessa aí. E do Vital, para esse jogo contra o América, eu insistiria, sabe por quê? Pela carência de jogadores de criação, de armação. Então, a alternativa que se tem é colocar mais um volante para colocar o Lucas como terceiro homem. O Lucas veio aqui, ele sentou aqui no bastidores e falou que prefere jogar de segundo homem. Porque tem uma coisa muito louca que às vezes a gente quer brigar com o jogador. Eu prefiro jogar de ponta, eu prefiro jogar de segundo homem. E a gente fala, não, ele prefere jogar... Peraí, aí é o jogador que tá falando. Você não perguntou pra ele. Aí pra mim já chega ao ponto da loucura e da insanidade. Exatamente. Então, pra esse jogo em que o Cruzeiro claramente tem que propor, e você tem uma carência na criação das jogadas, eu acho que eu insistiria dar, talvez fosse a última chance pro Vital. O que tá pensando o técnico Zé Ricardo? O técnico Zé Ricardo está pensando em um ataque sem esse homem referência, algo que estou falando aqui na Itatiaia desde o fim da semana passada, início dessa semana, né? Acho que você está falando isso desde que acabou o jogo contra o Fluminense. Sim, porque a impressão de quem estava dentro de campo, acompanhando, é que o Gilberto realmente estava numa rotação diferente do jogo. E todo mundo percebeu isso. Eu acho que o momento agora é de um resgate desse jogador que não tem cabimento tá vivendo essa má fase. Tem que ter uma explicação. E aí o Cruzeiro vai blindar o atleta de todas as maneiras, né? E a blindagem é também não colocando como titular, né? Para não tomar aquela vaia, por exemplo, que aconteceu no jogo contra o Bragantino. E aí a tendência, Léo, não sei como que vai ser isso em termos táticos, né? Que vocês são os comentaristas, mas eu penso que é o Arthur Gomes de um lado, o Wesley de outro, e aí talvez o Nicão num antigo ponta de lança, não sei, porque o Nicão não vai ficar parado lá na frente, porque nunca foi a dele, e ele não vai ficar trombando com o zagueiro, porque não tem nem porte físico pra isso. Apesar de ser forte, chuta bem, mas não é essa dele, né, de ser pivôzão. Então, essa é a questão. É um ataque móvel, jogadores que sabem cair de lado de campo, Nicão também. Então, Nicão, Arthur Gomes e o Wesley para o duelo contra o América. Para eu passar pro Edu aqui, Pance, me esclarece uma coisa. Beleza, o Nicão vai ali como na posição do Gilberto, não para fazer o que o Gilberto faz, nós vamos falar sobre isso aqui. Mas no meio-campo é Jussa, Lucas e Vital? Essa é a tendência. Então o Lucas segue jogando ali mais próximo do Jussa, jogando um pouco mais recuado, e o Vital? Do jeito que ele falou aqui no Bastidores, que é onde ele prefere. Ele disse isso na entrevista de quarta-feira, que é o local de campo que ele mais gosta de atuar, que é como um segundo volante.
Como montar esse time então? O ataque tendo o Arthur Gomes e o Wesley abertos, isso não tenho dúvida, mas o posicionamento do Nicão e do Vital pro clássico. No jogo contra o Corinthians, se eu não estiver enganado, aí vocês podem me ajudar, foi o que o Arthur Gomes começou mais centralizado, né? E contra o Atlético Paranaense também, né? Não, contra o Atlético Paranaense o Vital jogou mais centralizado. Verdade. Contra o Corinthians, o início, o Arthur Gomes jogou pelo centro, o Bruno Rodrigues mais pelo lado esquerdo. Eu acho que pode acontecer isso nesse jogo, uma troca de posição. Às vezes o Wesley cai pela esquerda, uma troca de Arthur Gomes com o Nicão, ou uma troca do Arthur Gomes com o próprio Wesley, não ficar aquela posição fixa dos jogadores dentro do campo, inicia com um centralizado, dali a pouco esse cara que começou centralizado vai pro lado do campo. São as tentativas que o Zé vai fazendo, assim como o Pepa vinha fazendo anteriormente, já que os centroavantes não vinham correspondendo, o Gilberto, num momento antes o próprio Henrique Dourado. Eu só vou discordar que lá no jogo no Rio de Janeiro contra o Fluminense, o problema não foi o Gilberto, né? E sim a função do Gilberto e o posicionamento dele em campo. Eu tava pensando nisso aqui agora, Du, pra dizer o seguinte: não adianta pura e simplesmente tirar o Gilberto do time por outro jogador se não tiver treinamento e um time pronto pra fazer aquilo ali. Se você pega o mapa de calor do Gilberto no jogo contra o Fluminense, ele não jogou como centroavante, né? Ele ficou quase no meio campo, com o Cruzeiro bem recuado e bem distante da turma pra chegar nele, né? A zona de maior, que ele mais ficou em campo, que ele mais povoou ali no mapa de calor, é o lado direito defensivo. Olha só. Do Cruzeiro. Isso a gente tá falando do centroavante. É óbvio que ele não ia jogar nada. Tava jogando a 50 metros do gol adversário e voltando para marcar. É prejudicial a qualquer centroavante, não só ao Gilberto. Eu tô dizendo desse jogo especificamente. O que não tira a responsabilidade do Gilberto dos outros tantos que ele não vem entregando, não vem marcando gols e por isso não é titular desse time do Cruzeiro. Todo mundo sabe da capacidade dele. E ele só tá fora por responsabilidade dele, que não vem entregando aquilo que a gente imaginava. E o Zé tá fazendo o que o Pepa tava fazendo, cara. Nada diferente. Ele tá começando a testar outras possibilidades lá na frente. Eu citei o jogo contra o Corinthians, vocês citaram o Atlético Paranaense, quem era o técnico? Pepa. Não era o Zé. Então ele já tava... com o novo técnico já tá acontecendo a mesma coisa que acontecia com o treinador anterior. Tô passando por aqui para falar sobre o ataque do Cruzeiro. O time cria muitas oportunidades, mas realmente não tem dado muita sorte, para dizer o mínimo, na hora das finalizações. E o Zé Ricardo já tomou a decisão, a gente já falava disso há algum tempo, que o Gilberto vai para a casinha. O Gilberto volta para o banco de reservas, depois de 2 oportunidades como visitante, né, para tentar recuperar o seu bom futebol de outros clubes, né? Aqui no Cruzeiro, infelizmente, ele não tem conseguido desempenhar. Então, com a saída do Gilberto, surge a possibilidade da entrada de Bruno Rodrigues ou a volta do Arthur Gomes, já que o Matheus Pereira ainda está fazendo um trabalho de transição, deve ser titular absoluto, porque foi a grande contratação do Cruzeiro nessa última janela, até fugindo um pouquinho o padrão do clube, e porque tecnicamente é muito rico. E aí fica uma dúvida na cabeça do treinador. Ele tem o Nicão como titular, tem o Wesley como titular, ele volta o Arthur Gomes ou promove o Bruno Rodrigues para ser um jogador mais de frente, mais centralizado, funcionando ali como um camisa 9 mais móvel, né? Não como referência, mas titular do time. Na minha cabeça, o Bruno Rodrigues, por tudo que ele já apresentou com a camisa do Cruzeiro, ele é titular absoluto, independentemente dos outros dois. Se ele quisesse jogar com o centroavante, seja Gilberto ou Papagaio, quando tiver à disposição, se ele quiser jogar com o Matheus Pereira, para mim o Bruno tem o seu lugar no time. Porque conquistou isso, não só com boas atuações no passado, mas com muita dedicação, com muita eficiência, com muita determinação tática, correndo para trás para ajudar na marcação, na recomposição. Mas parece que a opção do Zé Ricardo não será essa. Parece que ele vai mesmo de Wesley, Nicão e Arthur Gomes, com o Bruno mais uma vez no banco de reservas. Qual que é a sua opção? O Bruno, você acha que merece o banco de reservas? O que está acontecendo com ele? Que nunca mais jogou nem na sua posição e agora também nem como titular. Fala Nação Azul. Que tal entrar em campo com nós do canal Direto da Toca e desfrutar de um fantástico bônus de boas-vindas? Basta fazer o seu primeiro depósito e pronto! Duplicamos o valor até o limite de R$500. Ou seja,
Se depositou o valor de R$100, você ganha mais 100 para apostar em qualquer jogo de futebol. Agora, é só escolher os seus favoritos e apostar com as melhores cotas do mercado. Resgate seu bônus de até R$500 clicando no link que está aqui nos comentários. Mas seja rápido, a promoção é por tempo limitado.